Olá, tudo bem? Eu sou o Danilo. Eu estou gravando esse vídeo para começar a realizar uma vontade que eu tenho, que é de conhecer melhor a palavra de Deus. Eu vou fazer alguns vídeos que é para estimular a minha leitura, já que apesar de ter a vontade de ler a Bíblia, eu fico postergando. Eu acho que assim como muita gente tem vontade de conhecer a palavra de Deus, mas posterga por, por preguiça, ou por medo, ou por simplesmente não ter vontade, tanta vontade assim. Essa foi uma forma muito particular que eu encontrei de estimular a minha prática da leitura bíblica. Nesses vídeos que eu vou fazer a partir de hoje, eu vou ler livros da Bíblia aleatórios. Eu também vou ler livros que me forem indicados, certo? Eu sigo algumas pessoas que são muito entendidas no assunto, padres, pastores, ministros, meu próprio pai, que tem muito afinco na leitura bíblica, na palavra de Deus como um todo. E assim eu vou seguindo. Eu não vou seguir nenhuma regra, eu não vou seguir nenhum método ou nada disso, certo? Então, se você já tiver interesse, pode deixar nos comentários algum livro que você acha interessante. A minha expectativa é de fazer a leitura por 10 minutos diários. Esses 10 minutos serão de puramente leitura bíblica. Você que for assistir o vídeo, conseguir assistir completamente, pega a sua Bíblia e acompanha comigo o livro que eu vou dar início. Eu acho bastante interessante. Como eu disse, isso é bem particular, é bem pessoal, é uma forma que eu encontrei para ler a Bíblia diariamente e é uma forma que eu tenho para não parar, gravar o vídeo aqui, alimentar o canal com isso e alcançar mais pessoas que talvez estejam na mesma situação que eu, com vontade de conhecer a palavra de Deus, mas talvez protelando, deixando para lá, entendeu? Mais alguma coisa. Talvez, quando eu tiver um entendimento maior da Bíblia, dos livros, da palavra como um todo, eu venha aqui para deixar a minha opinião, ou para levantar questões, ou até para criar uma espécie de fórum de discussões com vocês que têm interesse no assunto. Mas, por enquanto, a minha intenção é alcançar pessoas que, assim como eu, querem estimular e desenvolver o interesse pela palavra e pela leitura bíblica, certo? Eu já peço que se você chegou aqui, seja como seguidor, porque esse canal, apesar de estar um pouco abandonado com outros assuntos, vídeos de outros assuntos, tem muitos seguidores, relativamente falando, né? Então, pode se inscrever no canal e me acompanhar diariamente, porque eu estou me desafiando a fazer esses vídeos diariamente para que eu enriqueça o meu ser com essa palavra, certo? Hoje eu vou começar a ler um livro indicado. É um livro que eu peguei indicação com um grande amigo e eu vou ler o Evangelho segundo São João, certo? Como eu disse, é puramente leitura, então não espere mais que isso. Se você já quiser, pausar o vídeo para pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho segundo São João. Vai ser muito bem-vindo para ler comigo. Tá ok? Esse vídeo não tem cortes, tá? É um vídeo gravado direto. Então eu já peço desculpa por algum erro ou por alguma falha na leitura. Tá ok? Eu vou começar agora para ler junto com você. Vamos lá? O Evangelho segundo São João. O prólogo, capítulo 1, versículo 1 ao 18º. O Verbo Divino.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Muito emocionante começar a ler. Esse livro parece ser muito forte. E talvez seja a mão de Deus agindo e falando: começa por aqui, porque é o que você precisa ouvir. Você já sentiu isso? Alguma coisa acontecer como se você estivesse precisando daquilo? E isso é tão divino, isso é tão... eu não sei explicar, emociona. Eu vou continuar. Jesus manifesta sua missão e divindade em sua vida pública. Capítulo 1, 19 a 12. Testemunho de João Batista. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: Quem és tu? Ele fez essa declaração que confirmou sem hesitar: Eu não sou o Cristo. Pois então, quem és? Perguntaram-lhe. És tu, Elias? Disse ele. Não. És tu o profeta? Ele respondeu. Não. Perguntaram-lhe de novo. Dize-nos, afinal, quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como o disse o profeta Isaías. Alguns dos emissários eram fariseus. Continuaram a perguntar-lhe: Como, pois, batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. Este diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: Depois de mim virá o homem que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado: Vi o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água disse-me:
Sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu o vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Encontro com os primeiros discípulos. No dia seguinte, estava lá João, outra vez com 2 dos seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhes ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele, então, logo à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Levou-o a Jesus e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galiléia. Encontra Filipe e diz-lhe: Segue-me. Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e diz-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: Pode, porventura, vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: Vem e vê. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro, e diz: Eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: De onde me conheces? Respondeu Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: Por que eu te disse que te vi debaixo da figueira? Crês, verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade, vos digo: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. As bodas de Caná. 3 dias depois, celebravam-se bodas de Caná da Galiléia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, isso compete a nós. Minha hora ainda não chegou. Disse então a sua mãe aos serventes: Fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: Enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que os chefes dos serventes provou a água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: É costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galiléia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. Jesus expulsa os vendilhões do templo de Jerusalém. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas dos trocadores de moedas.
Fez ele um chicote de cordas. Expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: Tirais isso daqui e não façais da casa do meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: O zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: Que sinal nos apresentas tu para proceder deste modo? Respondeu-lhes Jesus: Destruí vós este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu hás de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus celebrava em Jerusalém a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome à vista dos milagres que fazia. Mas Jesus, mesmo não se fiava neles, porque os conhecia a todos. Ele não necessitava que alguém desse testemunho de nenhum homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Conversa de Jesus com Nicodemos. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer estes milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: Como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: Como se pode fazer isso? Disse Jesus: És doutor em Israel e ignoras estas coisas. Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crê tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Eu vou dar só um pauzinho. Novo testemunho de João Batista.
Em seguida, foi Jesus com seus discípulos para os campos da Judéia, e ali se deteve com eles, e batizava. Também João batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muita água, e muitos vinham e eram batizados, pois João ainda não tinha sido lançado ao cárcere. Ora, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram-lhe: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu deste testemunho, ele que está batizando a todos vão ter com ele. Ele que está batizando e todos vão ter com ele. João replicou: Ninguém pode atribuir-se a si mesmo, senão o que lhe foi dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente e o ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Importa que ele cresça e que eu diminua? Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Muito bem, esse vídeo já está com 22 minutos e hoje, para a gente ter um entendimento melhor e não ficar cansativo, porque essa é a última das coisas que a gente quer, né? Eu vou encerrar no capítulo 3 e no próximo vídeo eu vou continuar esse livro de João a partir do capítulo 4, certo? Então vou deixar aqui marcado e vou continuar no próximo vídeo. Eu quero que vocês já me desculpem aí a má leitura, se não foi tão entendível para vocês, mas eu estou muito feliz de ter começado e estou muito satisfeito. Se você puder acompanhar dessa forma e sentir o que eu sinto, esse entusiasmo de estar lendo e de tentar entender um pouquinho, porque a intenção é que eu entenda o que eu estou lendo e não ler por ler. Então, eu quero continuar, eu vejo vocês no próximo vídeo e para isso deixa aqui um joinha, tá certo? Um abraço, até a próxima.